Então, muito bem, pessoal, sem mais delongas, vamos dar início, né? Não sei, acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar que a depressão é uma doença, não é uma doença, que a depressão é frescura, que a depressão, na verdade, é falta do que fazer, que a depressão é falta de ter uma pilha de louça para lavar ou um monte de roupa para lavar. Quem aí já escutou isso, manda um joinha aí para mim, perdão, ou escreve sim, né, para eu saber que você já ouviu alguém dizer isso a respeito da depressão. O que acontece é que a depressão, ela é uma doença pouco conhecida, embora ela já afete muitas pessoas a nível de mundo, mas ela é uma doença pouco conhecida. Se ela fosse mais conhecida, certamente as pessoas não iriam dizer isso a respeito dela, né? Porque, de fato, quando se conhece a depressão, quando se entende como é que ela se instala no nosso organismo, etc., a gente vai, então, tendo a partir dessa compreensão, a gente vai, obviamente, inclusive ajudando pessoas a se livrarem da depressão, encaminhando pessoas para um atendimento, etc. Obrigada pela sua presença nessa live, um bom assunto para esse momento. É verdade, Edith, é um bom assunto para esse momento. Eu tenho visto muitas pessoas emocionalmente afetadas por conta da situação do Covid. Realmente nós estamos vivendo alterações bem significativas na nossa maneira de viver e isso faz com que, obviamente, as nossas emoções sejam, às vezes, abaladas. A nossa emoção fica abalada, né? Por conta do que está se passando. Olá, Juliana querida, seja bem-vinda. Coisa boa ter você aqui comigo, viu? Continua mandando aí coraçãozinho, pessoal, para o Instagram notificar e trazer mais pessoas aqui para estar conosco, tá bom? Mas então, afinal de contas, o que é a tal da depressão, né? Antes da gente falar o que é a depressão, a gente precisa falar, eu acho que é importante nós mencionarmos o que é saúde, né? A Organização Mundial de Saúde diz que saúde é um bem-estar físico, psíquico, social e eu diria também, eu acrescentaria, espiritual. Você estar bem fisicamente, você estar bem psiquicamente, socialmente e espiritualmente é então a definição de saúde. Saúde, veja bem, não é... Olá, Eliana, seja muito bem-vinda. Saúde, portanto, não é, pessoal, apenas física. Muitas pessoas se confundem e, fulaninho está gripado, então fulaninho está doente. Mas quando fulaninho está com sintomas de depressão, fulaninho não está doente, fulaninho está com frescura, como eu falava no início, né? Então é muito importante iniciar sabendo disso. Depressão, saúde, perdão, é uma qualidade de estar bem. É um bem-estar, é a saúde integral. Você não pode olhar só para um aspecto da saúde da pessoa. Você tem que olhar todos os aspectos e ver se a pessoa está integralmente saudável. E, por consequência, a vida emocional faz parte do quadro de saúde. Dito isso, nós precisamos lembrar, né, que o bem-estar emocional ele está totalmente relacionado ao equilíbrio emocional, né? Quando é que uma pessoa ela está equilibrada emocionalmente? Ela está equilibrada emocionalmente quando essa pessoa consegue manter a sua funcionalidade, ela consegue realizar as atividades dela, ela consegue fazer as coisas com prazer, ela tem um ego suficientemente estruturado para poder dar conta das demandas, ela é uma pessoa que, via de regra, tenta, pelo menos, olhar para as situações, encontrando o the bright side, né? Olhando o lado positivo. Elas são pessoas mais resilientes. Pessoas equilibradas emocionalmente são pessoas, portanto,
que têm atitudes mais positivas com relação a elas mesmas e com relação às outras pessoas. Porque, lembrando lá do quadro, né, do que é saúde na integralidade, a gente precisa lembrar que essa pessoa precisa estar bem com ela mesma, tanto fisicamente como emocionalmente, e ela precisa estar bem também com o outro. Muitas vezes, quadros depressivos, por exemplo, se instalam em situações em que há conflito com outras pessoas. Isso é uma coisa importante da gente pensar. Então, de modo geral, nós mantemos o nosso equilíbrio físico, emocional, o nosso equilíbrio mental, quando as coisas estão ocorrendo bem na nossa vida, né? Não quer dizer que quando as coisas não vão tão bem assim, a pessoa vai se desequilibrar. Cada um vai responder de uma forma, mas por vezes algumas pessoas se desequilibram quando circunstâncias, né, adversas terminam acontecendo, como agora no caso do Covid, por exemplo. Então, tem pessoas que vão ter uma resiliência maior, tem pessoas que vão ter uma resiliência menor, né? Tem pessoas que vão ser mais bem estruturadas, tem pessoas que vão ser menos bem estruturadas. Isso depende de uma série de fatores, tem questão de personalidade, o histórico de vida que a pessoa tem, né? A forma como ela foi criada para lidar ou não com as circunstâncias, tudo isso interfere. A hereditariedade, né? Vocês vão ver mais para frente, a gente vai falar um pouco sobre isso. Dito isso, é importante nós lembrarmos que atualmente, né, na história da humanidade, principalmente nós que vivemos em grandes centros urbanos, nós somos bombardeados com muitas demandas, né? Nós temos que enfrentar trânsito, nós temos demandas de estudo, demandas de trabalho, pessoas que têm inclusive demandas de estudo e trabalho. Nós temos as questões econômicas do país e financeiras, pessoais. Nós temos as questões da vida comum, né? Os pais com os filhos, marido e mulher, enfim, família estendida, né? Avô, avó, tio, tia. Nós temos muitas demandas, né? Nós temos tido muitas demandas. O homem do passado, a mulher do passado, eu penso que essas pessoas tinham, não é que elas vivessem com menos demandas, todo mundo sempre teve questão financeira, por exemplo, para lidar, mas a forma como se lidava com essas situações também era diferente no passado. Hoje a gente vive uma cobrança bem maior, né? Então, isso faz com que às vezes nós tenhamos falta de tempo para lidar com as coisas realmente importantes para nós, como, por exemplo, é muito importante a gente ter um tempo de lazer. E eu escuto muito frequentemente pessoas me dizendo que não tem tempo para sair com a família, para fazer coisas que elas gostam, para ter contato com a natureza, pessoas que ficam muito tempo fechadas, né? Como agora nós estamos vivendo, por exemplo. Então, todos esses fatores são fatores estressantes que levam o nosso organismo e a nossa vida psíquica, às vezes, para um caminho que não é o melhor caminho, né? Para um caminho de adoecimento. O problema é que, às vezes, a gente não vê, né? Principalmente por não conhecer esse adoecimento psíquico. Se qualquer pessoa que você conhece passar mal, tiver um ataque cardíaco, por exemplo, né? Essa pessoa vai no médico, sabe dizer, tá doendo aqui, ou tá palpitando ali. As pessoas conseguem identificar e conseguem falar melhor de adoecimentos físicos. Quando o adoecimento é psíquico, quando a dor é psíquica, às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade. Às vezes elas não conseguem sequer, como semana passada dizia uma amiga minha, e é verdade mesmo, às vezes a pessoa não consegue sequer nomear os sentimentos que elas estão sentindo. E isso, por si só, já é algo bastante difícil quando a gente vai lidar com o adoecimento psíquico, com o adoecimento mental. Os transtornos, os tipos de transtornos que as pessoas podem ter são os mais variados, né? O transtorno de humor, no qual a depressão está inserida, é um desses transtornos.
O transtorno de humor, a pessoa pode ter depressão, bipolaridade, distimia, e a depressão é então um tipo de transtorno de humor, né? A maioria das vezes e a maioria das pessoas tem esse transtorno de uma forma muito moderada. Ela é uma forma leve, em que os sintomas não são tão agudos, né? E também os sintomas não são tão recorrentes ou não são tantos assim. A pessoa, mesmo não se reconhecendo, mesmo se estranhando, por vezes ela vai, mesmo assim, continuar dando sequência à sua vida, tendo uma certa funcionalidade, e isso termina fazendo com que ela não reconheça, mais uma vez, que ela está passando por um processo de adoecimento, né? E como é que a depressão ela funciona no nosso organismo? A depressão é uma alteração neuroquímica muito importante, né? A nossa neurotransmissão ela acontece através de uma comunicação química que os neurônios trocam através das sinapses. E quando há um processo de depressão e de outros transtornos psíquicos, essa neurotransmissão fica falha, ela fica defeituosa, por assim dizer, né? Defeituosa é uma palavra ruim, mas ela não fica no seu pleno funcionamento. O fato dessa sinapse não acontecer, ou seja, da comunicação entre os neurônios não acontecer da melhor forma, da forma mais saudável, faz com que haja uma distorção de pensamentos. E é aí onde a depressão vai se inserindo. Porque essa distorção de pensamentos, pessoal, ela é muito interessante porque ela leva a pessoa a ver o cenário ao redor dela e ver a ela mesma, a própria pessoa passa a se enxergar com distorções. Mais ou menos aquilo que acontece, por exemplo, com as pessoas anoréxicas. Você pega uma pessoa anoréxica, uma pessoa muito magra, que tem dificuldade de comer por causa da sua magreza, e você diz para essa pessoa, você está muito magra, e ela olha para si, ela se vê no espelho, ela não consegue identificar essa magreza. Há uma distorção da autoimagem nesse caso. A depressão ela acontece por aí. É uma distorção de pensamento. Eu já não vejo as coisas como elas são. Eu me vejo inferior, afeta a minha autoestima, afeta a minha autoconfiança. Eu não consigo mais sentir as coisas como antes. O prazer também fica muito afetado. Ou seja, antes eu gostava muito de jogar bola. Hoje jogar bola, se jogar, deu. Se não jogar também, ok. Coisas que antes faziam com que a pessoa sentisse prazer, alegria, vontade de viver, ânimo, agora já não dão mais. E essa distorção acontece por conta dessa neurotransmissão, por isso alterada, né? Por isso que é importante a questão da medicação. Até aí tudo bem, pessoal? Quem tem alguma dúvida, escreve aí. Obrigada a todo mundo que está entrando. Mandem, por favor, coraçõezinhos para o Instagram poder reconhecer que essa live é relevante e trazer mais pessoas para estarem aqui conosco. Manda aí coraçõezinhos. E dúvidas e perguntas também, se vocês tiverem, tá bom? Os principais sintomas da depressão. Geralmente as pessoas acham que estar deprimida é estar triste, né? E isso também não é totalmente verdadeiro. Sim, um dos sintomas principais e mais conhecidos da depressão é a tristeza. A pessoa se sente mais triste, mais abatida, ela não tem aquele ânimo, né, de antes. Mas existem outros sintomas que são tão preocupantes quanto e que também não são entendidos pela pessoa. Porque vejam só, o que acontece? Os sintomas depressivos, eles se alternam. Então, hoje, por exemplo, a pessoa pode se sentir triste. Amanhã, ela vai ter uma certa disfuncionalidade no trabalho. Ela vai sentir que não rendeu tanto no trabalho. Depois de amanhã, ela pode ter uma fadiga, um cansaço, uma coisa assim, nossa, mas eu dormi bem e estou assim cansado.
Ou seja, não é sempre o mesmo sintoma. Às vezes acontece da pessoa sentir a tristeza, mas a angústia. Ou da angústia, por exemplo, ser constante. Às vezes um sintoma ser constante ou dois sintomas serem constantes, dependendo do grau, né, em que a depressão vai acontecer. Mas o fato é que existe essa alteração, essa intercalação. Uma hora a pessoa está com irritabilidade, outra hora ela está muito culpada, outra hora ela está com insônia. E aí ela não consegue colocar todos esses sintomas, ela nem vê isso muitas vezes como sintomático, né? Por exemplo, hoje eu não consegui dormir direito. Claro, não é só você não dormir direito, né? Um único sintoma que vai fazer você estar depressivo. Assim como não é só sentir tristeza. A gente tem que olhar um contexto geral. Mas o fato é que, como os sintomas se intercalam, eles vão mudando aqui e ali, a pessoa não identifica, ela não percebe isso como sendo sintomático, né? E ela, portanto, não vai conseguir juntar. Olha, essa semana eu tive insônia, tive fadiga, tive falta de concentração, tive, sei lá, dor no corpo e tive falta de apetite. Ela não junta isso tudo para dizer, tem alguma coisa errada acontecendo comigo. Quando a gente tem dor física, por exemplo, é mais fácil, porque a dor física ela acontece do mesmo jeito, no mesmo lugar. Aí você diz, está doendo, você vai lá e resolve. Com a depressão, não. Muito interessante, de fato é muito interessante mesmo, Juliana. E é importante esse conhecimento porque as pessoas não sabem disso e por não saberem dessa informação, elas terminam às vezes não procurando a ajuda no melhor momento, né? No momento em que você teria condição de, talvez somente com um processo terapêutico, reverter a depressão. Aí, às vezes, quando a pessoa vai procurar, ela já está numa situação mais grave, de moderada a grave, vai precisar de intervenção medicamentosa. A medicação, o que é que ela faz no caso da depressão? Ela ajusta essa neurotransmissão disfuncional. A medicação vai simplesmente ajustar o seu organismo. Algumas pessoas dizem assim para mim, mas Silvia, ficar dependente de remédio, eu não quero ficar dependente de remédio. Mas veja só, pessoal, você não está dependente de remédio, você está necessitando de um remédio. Muitas pessoas pensam que um antidepressivo é como uma cocaína. Você tomou o antidepressivo, você vai ficar dependendo dele, ou seja, seu organismo não funciona mais sem ele. E isso não é verdade. O fato é que pessoas normais, saudáveis, vão lá e tomam, por exemplo, uma cocaína, cheiram cocaína, etc., e ficam alteradas e depois passam, inclusive, a ter depressão e elas vêm e sentem aquela vontade de voltar para aquele estado de euforia que a cocaína, por exemplo, oferece. E quando ela entra em depressão de novo, ela quer ter mais e por isso que ela fica dependente daquela substância. No caso da depressão, não é assim que acontece com a medicação. A medicação, você não vai tomar sem precisar. Você vai tomar porque o seu organismo já está com uma deficiência. Então, a medicação, nesse caso, é para trazer o seu organismo ao equilíbrio. E na medida que isso acontecer, você vai se livrar da medicação, a menos que você procure ajuda num momento em que a coisa já ficou degringolada. Aí, realmente, por vezes, tem-se que tomar medicação por muito mais tempo e, em certos casos, até para a vida toda. É muito importante ter esse entendimento sobre a diferença, né, de você precisar de uma medicação e você necessitar de uma necessitar de uma medicação e você depender, né? Quando pessoas, por exemplo, com diabetes precisam tomar, né, fazer a terapia com insulina, por exemplo, o organismo delas não está mais produzindo, elas tomam porque o organismo não produz, então elas não dependem, elas precisam, elas necessitam daquilo ali. É diferente de uma pessoa que não tem diabetes ir lá e se botar insulina. Isso seria depender, né? Mas enfim, só fazendo um exemplo para que vocês compreendam, para a gente também quebrar esse tabu
que existe com relação à medicação, né? A medicação psiquiátrica, ela é uma bênção, ela é maravilhosa e salva vidas, né? E é muito importante que a gente diga isso. A depressão, pessoal, ela afeta o nosso sistema imunológico, ela dobra o risco de infarto, ela pode ser o pano de fundo de outras doenças, como, por exemplo, a hipertensão, a enxaqueca, a fibromialgia. A depressão, ela é uma doença incapacitante e que afeta o nosso organismo dentro daquele conceito que eu falei no início. Para nós podermos dizer que nós somos saudáveis, nós temos que olhar a nossa integralidade, não apenas a saúde física, mas também a saúde psíquica e a saúde social e a saúde espiritual. Hoje no mundo, de 7 a 9% das pessoas da população mundial sofrem com depressão e outras doenças associadas. O nosso país foi considerado agora pela Organização Mundial de Saúde, o ano de 2019, o país mais ansioso do mundo. E São Paulo foi considerada a capital mundial da ansiedade. Então, a gente está falando de coisas que são muito sérias, muito importantes e que precisam ser pensadas, precisam ser trabalhadas, precisam ser difundidas, inclusive entre aquelas pessoas que não têm tanto conhecimento. Por conta das questões hormonais, a depressão ela tem uma incidência 2 vezes maior nas mulheres, né? Toda a TPM, quando há aquele alto e baixo, né, a tal da montanha russa, todo mês, quando a mulher passa pelo processo menstrual e tem a tal da TPM, quem tem a tal da TPM é como se fosse uma mini depressão, porque ali existe um baque, por assim dizer, nessa neurotransmissão que eu estava falando antes para vocês. É por isso que as mulheres ficam enlouquecidas por chocolate, porque quando elas comem, elas têm a falsa sensação de que a neurotransmissão voltou, digamos assim, para o lugar e dá aquele pico de energia. Mas o fato é que nós precisamos lembrar que as mulheres sofrem 2 vezes mais, né, de depressão que os homens. Agora, tem um ponto importantíssimo que poucas pessoas sabem, que a gente não pode deixar também de considerar e de lembrar. É que os homens, eles se suicidam 4 vezes mais que as mulheres. Ou seja, os homens podem ser menos casos de depressão no mundo, porém, às vezes, o fato deles não buscarem a ajuda, não buscarem a orientação, como a mulher faz. Todo mundo sabe que mulher busca mais, né, o socorro com médicos, psicólogos, etc., do que os homens. Basta chegar nas salas de consultório de qualquer especialidade, você vai ver que tem muito mais mulher do que homem, e geralmente quando o homem vai, tem uma mulher do lado, né, que está levando ele, seja a mãe, seja a esposa, seja a tia, né. Mas brincadeiras à parte, pessoal, o fato é que os homens buscam menos a ajuda, né? Às vezes por vergonha, às vezes por causa desse tabu mesmo, de que depressão é frescura, né? Depressão é coisa de gente que não tem o que fazer. E aí isso termina fazendo com que os homens estejam mais suscetíveis a um quadro pior de depressão e muitas vezes, infelizmente, chegue ao ponto do suicídio, né? A depressão, como eu falei, é um desequilíbrio neuroquímico, né? Mas, Silvia, por que acontece esse desequilíbrio, né? É primeiro físico, depois que chega no emocional? Ou é primeiro no emocional e depois chega no físico? Olha só, o desequilíbrio é neuroquímico, tá? É no cérebro que acontece. Agora, quem vem antes, né? Ou seja, qual foi o fator que levou a esse desequilíbrio, pode ser circunstancial, pode ser, por exemplo, uma perda muito grande, um luto, né? Uma pessoa enlutada vai ter um processo depressivo. É natural, é normal, ou pelo menos é comum. Normal não é comum. Agora, a sintomatologia psíquica, né, às vezes ela demora a aparecer,
a fadiga, a insônia, a indisposição, a irritabilidade, a falta de libido, de concentração, a queda no desempenho, né? A culpa muito grande, falta de memória, dores no corpo, etc. Às vezes essa sintomatologia leva um tempo para acontecer, por isso que a gente sempre leva em consideração quantos sintomas, quais sintomas e também há quanto tempo esses sintomas estão acontecendo na vida da pessoa, né? É muito importante para a gente poder ter uma ideia da gravidade, do nível de gravidade da depressão que a pessoa está passando. Então, circunstâncias podem levar a essa alteração neuroquímica? Sim, perdas, por exemplo, podem acontecer isso, podem favorecer isso, mudanças drásticas de vida, por exemplo, o que estamos vivendo agora com a situação do Covid, foi uma mudança drástica, pegou muitas pessoas desprevenidas, muitas pessoas que não conseguiram se adaptar muito bem e por conta disso tem pessoas sim entrando em depressão. Reações a medicações, gente, isso é muito sério, muito importante. Tem pessoas que se automedicam para qualquer coisa e tem medicações que levam as pessoas a uma alteração neuroquímica que vai fazer com que a pessoa fique deprimida. Então é muito importante não se automedicar, é muito importante sempre ter a orientação do médico, porque tem substâncias e tratamentos que levam a estado depressivo, por conta do tipo de substância que se usa. Os vícios, como eu falei, né, a droga, quando se diz assim, droga é ruim, olha, droga não é ruim, porque se droga fosse ruim, ninguém fazia uso. Se maconha não fosse ruim, se cocaína fosse ruim, ninguém fazia uso. A droga, ela dá o barato muito bom, né? Para quem gosta. O problema, ela é ruim por quê? Ela é ruim porque ela leva você a depender desta substância para ter esse momento de alegria, de êxtase, de satisfação. Por isso que a droga é ruim, porque ela vicia. Ela também funciona a nível neuroquímico, assim como a nicotina, por exemplo, né? A nicotina, ela dá aquela sensação de prazer, né? Dizem os fumantes, eu não fumo, não sei, mas a nicotina dá aquela suposta sensação de prazer momentânea, e aí você fuma um cigarrinho, tá muito tenso, passa, deu aquele relaxamento, você vai ficar, seu cérebro, que não é bobo, né? Graças a Deus temos todos os cérebros que são inteligentes, o nosso cérebro vai associar, para poder ter aquele prazer, eu preciso de mais dessa substância. Então acontece isso com o álcool, acontece isso com o cigarro, acontece isso com outras drogas, algumas, né, mais sérias do que outras, como o crack, por exemplo, mas o fato é que, e quando eu digo, por favor, entendam, né, quando eu disse a droga não é ruim, a droga é boa, não, a droga é ruim. O que eu quero dizer é que se você disser isso para um drogadito, ele vai dizer que a droga dá um barato nele, né? Mas droga é uma droga, né? Ela não traz benefício nenhum para a saúde. Ela só dá esse barato pontual e que faz com que a pessoa realmente viva numa ilusão. Porque, veja, não é normal, não é natural a gente viver de barato o tempo todo. Todos nós temos que saber que a vida tem momentos de barato e momentos de estar normal, tá aqui, como a gente está agora, que não precisa estar no êxtase para ser feliz. Você tem que ser feliz sendo você, vivendo sua vida e não simplesmente tendo baratos e baratos e baratos e baratos. Isso diz respeito muito também à estrutura egóica de cada uma dessas pessoas que dependem dessas substâncias. A depressão também pode acontecer por uma questão de hereditariedade, né? É muito importante lembrar que, por vezes, ela pula gerações. Então, às vezes você tem um avô que é muito deprimido e o neto pode ter, enquanto que o filho não teve. Isso é comum, acontece. O histórico de vida da pessoa, principalmente experiências traumáticas na infância, também podem levar ao estado depressivo, né? Porque situações mal elaboradas, mal resolvidas, que certamente, né, assim como, por exemplo, o que acontece na depressão pós-parto, existe uma situação ali de
alteração por conta de hormônios, uma alteração neuroquímica, etc. A mulher às vezes não trata aquela questão ali no pós-parto, porque fica se estranhando, mas tá, ok, leva aquilo ali, quando você vai ver 2, 3 anos depois, a mulher, cai numa depressão mais séria. Mas então não foi aquela lá que começou. Sim, às vezes foi, só que como os sintomas se alternam, como no primeiro momento ele vem leve, já não vem logo moderado a grave, vem de uma forma mais sutil, não causa de primeira mão uma disfuncionalidade, aí por conta disso a pessoa não busca ajuda. Mas na medida que a coisa vai se agravando, o tempo vai passando e a coisa vai se agravando, aí então daí uma depressão, a pessoa está com depressão, mas às vezes aquilo ali vem se arrastando por muito tempo. E isso é o que pode acontecer no caso de algumas pessoas que têm experiências traumáticas na infância. Ela pode arrastar, por assim dizer, uma depressão, uma disfunção neuroquímica por muito tempo, mas só lá na vida adulta, de repente, entrar num processo grave, em que ela realmente vai sucumbir, né? Verdade, doutora Silvia? Na clínica que eu trabalho, sempre tem uma mulher do lado de um paciente homem. Reparei isso, sempre que a paciente for homem, a mulher ou filha estará sempre ao lado deles. Verdade, Edith, os homens têm mais dificuldade de buscar ajuda, então ou eles vão meio que arrastados ou eles vão mandados, né? Muito difícil um homem ir por conta própria, né? Parabéns a você que é homem que está assistindo essa live e que faz isso por conta própria. Você está de parabéns, viu? Obrigada, escritor César, Juliana, obrigada, pessoal, pela presença de vocês, muito bom tê-los aqui. Mandem coraçõezinhos, mandem a flechinha no direct para trazer mais pessoas para estarem aqui conosco. Então, pessoal, tudo isso que eu estava falando mostra a seriedade, a importância da depressão, né? Nós precisamos compreender que ela não é realmente uma doença qualquer, ela é uma doença grave, uma doença incapacitante, que num primeiro momento pode até não ser tão grave, mas se você não cuidar, muito provavelmente ela vai se agravar. Eu desconheço, né, casos em que a pessoa teve uma depressão, não cuidou e se curou. Para não dizer que teve uma pessoa, mas uma história que eu conheço de uma pessoa que eu me lembrei agora, mas também foi uma situação muito pontual em que a pessoa viveu um momento, né, drástico tal, e depois ela viveu um momento em que ela pôde se refazer, porque ela teve na espiritualidade dela, ela teve, segundo as palavras dela, um encontro com Deus e etc. E aquilo ali fez com que ela se recuperasse. Mas é esse exemplo que eu tenho para dar. Via de regra, as pessoas que já chegaram para mim com depressão, elas já carregavam, arrastavam esses sintomas. A gente vai fazer aí a anamnese e a gente vai ver que essa pessoa já arrasta essa sintomatologia há muito tempo. Por isso que é importante identificar, vocês saberem, depressão não é só tristeza. Vamos lá, vou falar de novo. Tristeza, insegurança, culpa, fadiga, agitação, sentimento de inferioridade, alteração na libido, no sono, no apetite. No caso de crianças, fracasso escolar é muito comum. No caso de adultos, é muito comum também queda de produtividade, irritabilidade, sensação de não ter mais prazer com nada, apatia, alteração no peso, dores no corpo inteiro, alterações também de memória, né? Então, tudo isso pode ser sintoma depressivo. Para a gente diagnosticar, a gente tem que pensar em 5, 6 sintomas e o tempo em que isso vem acontecendo, né? Como ajudar quem tem depressão e convive com situações traumáticas crônicas? Bem, aí a gente vai para o ponto que eu queria mostrar, né? Que eu queria falar a seguir, que é como enfrentar a depressão, que é a pergunta aí que a Juliana faz. Obrigada pela pergunta, Juliana, muito boa. Existem maneiras de se enfrentar, né, a depressão. Tanto evitar
como também enfrentar. Para evitar, não há dúvidas, qualidade de vida, boa alimentação, bom sono, fazer aquilo que se gosta de fazer, ter tempo, né, para momentos de lazer, momentos com a família, cultivar vínculos emocionais saudáveis, viver esses vínculos, independente de isolamento social. Vamos lembrar que distanciamento é totalmente diferente de desapegar, né? De você afetivamente se desvincular, né? Nós estamos distanciados, não desvinculados. Podemos nos vincular aqui, ó, como estamos fazendo agora. Isso não é sinônimo. Então, vínculos fortes, saudáveis, que durem, por exemplo, em situações como essa de agora. A espiritualidade, pessoal, é muito importante. Eu sou uma pessoa que busco a Deus, né? Eu tenho a minha crença, tenho minha prática de fé, né? Mas eu poderia ser suspeita para falar isso que eu estou falando por causa da minha vida com Deus. Mas eu não preciso, né, me basear na minha própria experiência. Hoje a ciência está aí para mostrar. Estudos em universidades como Duke, nos Estados Unidos, no Alabama e em vários outros lugares, e também na Alemanha, tem mostrado que as pessoas espiritualizadas, que oram mais, que têm rituais de leitura de livros, né, da fé da pessoa, que têm o hábito de ter momentos para cantar os cânticos dessa religião, pessoas que oram mais, né? Que esse ritual, por assim dizer, espiritual, tem um poder muito grande no nosso cérebro, parecido com aquele que também já é comprovado e que acontece quando a pessoa medita, né? Ou seja, você se leva para um estado diferente. Por que, por exemplo, a psicologia positiva, né, fala hoje, o tal Ben-Jarrah, por exemplo, fala hoje, né, da questão da gratidão. Porque você mentaliza naquilo que você tem para agradecer no seu dia, você revisita o seu dia, você pensa, poxa vida, outras pessoas não têm isso que eu tenho. Então, essa prática de você ter esse momento com você, para você tanto se repensar, como também se conectar com o divino, já tem comprovação científica que faz diferença no enfrentamento de doenças como, por exemplo, a depressão, a ansiedade e outros transtornos mentais, né? Então, um ponto já é esse. Você quer não passar, né, por uma depressão, observe a qualidade de vida que você está levando, né? Por outro lado, quem já tem, que nem a Juliana colocou ali, ó, está enfrentando situação traumática que vem se arrastando. Bem, aí é o meu segundo lado suspeita, né, para falar. Pessoas que têm traumas emocionais, traumas de infância, traumas na história, precisam de acompanhamento psicológico, né? Para quê? Para que elas possam ressignificar esse trauma, para que elas possam aprender a viver com ele, para que elas possam encontrar paz no aqui e no agora, que é o que ela tem para viver. O passado passou, foi triste, foi pesado, foi difícil, foi cruel, mas a pessoa precisa aprender a ressignificar essa história. Ela precisa aprender a se transportar para o presente. Tampouco precisa pensar no futuro, né? O que é que a gente faz com o ansioso, que é esse que fica girando no futuro? A gente traz ele para onde? Para o presente. Porque, afinal de contas, é o que a gente tem. Eu agora estou viva, agora estou falando com vocês, agora posso me conectar com vocês, né? Amanhã, não sei, Deus é que sabe. Então, para que eu vou sofrer com amanhã, né? Assim como, por que eu vou sofrer com o passado? Talvez alguém diga assim, é muito fácil a Silvia falar isso, né? Porque ela não sabe o que eu passei. Eu vou dizer para você o seguinte, eu também sou um ser humano, eu também tive situações no meu passado, na minha adolescência, que eu vivi, que foram
pesadas, que foram difíceis para mim. E durante muito tempo eu carreguei como um cobertorzinho do tipo, ai, sofri. Não só por isso, mas também por acompanhar pessoas há quase 20 anos agora, né? Se Deus quiser, em agosto, faço 20 anos de formação e desde lá acompanho pessoas clinicamente. Consigo ver nitidamente que é possível sim, não só porque eu acompanho e vejo o que aconteceu comigo, como o que eu acompanho e vejo o que acontece com os meus pacientes, é possível sim você se livrar de traumas. Você não vai, talvez, esquecer. As pessoas às vezes querem esquecer o trauma. Esquecer não é possível. A não ser que você faça uma lobotomia, você vai lá, arranca um pedaço do seu cérebro, ninguém vai fazer isso, obviamente, para você ficar sem essa memória, né? Não tem como. Ou num processo talvez mais drástico de hipnose, né? Você apagar, né? Que é um apagar, mas que não apaga de verdade. Você apenas se sugestiona que você apague aquilo ali. A não ser que seja assim, você vai lembrar. Mas o como você vai lembrar é que vai fazer a diferença, né? Então, para enfrentar, pessoal, a depressão, é preciso, se a pessoa entende o processo depressivo no início e procura atendimento logo de cara, você tem uma chance enorme de nem precisar tomar medicação. Agora, se você deixa que esses sintomas se tornem moderados, que você já comece a ter uma certa disfuncionalidade, uma certa incapacidade de lidar com a vida como antes você lidava, ou se você chega num ponto grave de nem conseguir mais, né? Que são aquelas pessoas que não conseguem sair da cama, não conseguem trabalhar, não conseguem estudar, pessoas que ficam realmente disfuncionais. Esses são os casos graves. Se chega para tratar neste momento, não quer dizer também que a pessoa não vá se curar, né? Vai curar, mas o processo vai ser um pouco mais longo, vai ser um pouco mais demorado e certamente também vai exigir, né, o uso de medicação e etc. Então, também posso dizer para vocês, de cadeira, né, eu já tive depressão, precisei me tratar, agradeço aos profissionais que cuidaram de mim na época, né, colegas meus da psicologia e da psiquiatria, que cuidaram de mim, tive que tomar minha medicação e hoje, graças a Deus, eu estou aqui falando para vocês, ajudando pessoas a não ter mais, né, ou a se livrar da depressão. Então, a depressão, ela é possível, né? Nós precisamos aprender a lidar com ela. E com relação à pergunta ainda da Juliana, que é muito importante, uma outra forma, né? Veja, isso é muito feito, muito próprio do fazer do psicólogo. Mas, às vezes, conversando, às vezes tendo uma proximidade com a pessoa, você percebe nitidamente, porque quando você estiver com um deprimido, você nitidamente vai ver que ele vê o mundo de uma maneira diferente. O mundo é cinza, as experiências não são tão legais, estão dizendo coisas que não são verdadeiras. Você vai ver que ele tende para o pessimismo, né? Então, fazer a pessoa mudar esse pensamento é também um aspecto muito importante. Agora, às vezes essa mudança de pensamento, se a depressão já está instalada há muito tempo e ela já é de moderada a grave, fica difícil, porque lembra que eu falei no início, a neurotransmissão provoca a alteração do pensamento. Você tentar mudar o pensamento de alguém que está neuroquimicamente equilibrado é uma coisa, você tentar mudar quando a pessoa está com um desnível é outra coisa. Então, por vezes, não vai ser suficiente, vai ter que ter a intervenção medicamentosa. Mas, de qualquer forma, independente de ser um caso ou outro, o paciente vai ter que aprender a lidar com os seus pensamentos. Porque os pensamentos negativos, mesmo tomando a medicação, eles seguem vindo na mente da pessoa por um bom tempo. E por conta disso, às vezes, a pessoa tem a sensação de que aquilo nunca vai passar, de que aquilo nunca vai acabar. Mas também não é verdade. Tá bom, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Gostariam de fazer algum comentário? Gostariam de fazer alguma pergunta?
Eu já vou encerrando aqui a live. Já falei demais, quase 1 hora aqui falando. Se vocês tiverem alguma pergunta, a hora é agora. Se alguém tiver também dúvida posterior, que quiser esclarecer comigo depois, no outro momento, por favor, fiquem à vontade. Podem me mandar mensagem no direct. Quem tiver meu celular pode me mandar no celular também, por WhatsApp. Fiquem bem à vontade, tá bom, pessoal? Alguma dúvida, alguma questão? Luciana Furini, obrigada. Luciane Furini, obrigada por estar aqui comigo, minha querida. Cate Mainardi, obrigada. Catiane, obrigada por estar aqui conosco. Pessoal, enfim, é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, como eu falei, me procurem, tá bom? Mandem mensagem para mim no direct ou me procurem no WhatsApp. Espero que vocês tenham gostado. Espero que o conteúdo tenha ajudado vocês, tanto pessoalmente como também para que vocês possam ajudar outras pessoas. Se você observar um amigo, um parente, uma pessoa próxima, um colega de trabalho, né, que está enfrentando sintomatologia depressiva, não deixe de mostrar para essa pessoa e não deixe de falar para ela da importância dela procurar um profissional da saúde, né? Um médico, um psicólogo, né? Para tentar tratar antes que esse quadro se agrave, né? É muito importante nós atentarmos sempre para o tempo. O tempo é o grande inimigo da depressão, né? Se você demora demais, às vezes pode deixar a coisa piorar muito, né? Muito bom, esclarecedor. Obrigada, Valentina e Juliana, linda. Obrigada por estar aqui comigo. Muito bom ter você aqui comigo. Sempre te prestigiando. Silvia, super profissional, saudades. Igualmente, Lu. Obrigada, minha amada. Assisti ontem a live sua com a Fernanda. Show de bola. Essa live foi muito esclarecedora para quem tem a depressão e acha que vai passar sem ajuda. Verdade, Edith. Ajuda aí a difundir esse conhecimento, porque eu tenho certeza que tem pessoas que estão passando pela depressão, inclusive nesses momentos aí de Covid, né, que a gente tem enfrentado, estão passando por sintomatologia depressiva, que daqui a pouco precisariam até de acompanhamento ou intervenção medicamentosa, dependendo do caso, e não estão atentando, não estão se dando conta disso, mas é muito importante atentar. Tá bom, pessoal? Beijo no coração de vocês, a gente se vê numa próxima e quem tiver dúvidas aí, manda pra mim, tá bom? Beijo! Silvia, a gente vai detectando. Sim, com certeza, minha amada, vai detectando. Vamos tentar ajudar pessoas a detectarem também, né? E encaminhá-las na medida do possível para atendimento. Abração também. Beijo, beijo, beijo.